Olá pessoal, mais uma vez, prazerosamente, trazendo para vocês o segundo episódio da nossa temporada da Psicopedagogia em Ação com as dificuldades de aprendizagem, de 0 a 5 anos, porque essa temporada nós vamos trabalhar todinha de 0 a 5 anos e depois caminhamos para outras faixas etárias. Então hoje nós vamos falar, o nosso segundo episódio, ele tem o título de Marcos do Desenvolvimento Infantil, que traz atenção, fala e motricidade, Quer dizer, atenção, fala e motricidade. Então são 3 momentos super importantes. Vou abrir aqui com a frase: cada conquista da infância é um tijolinho na construção da aprendizagem futura, certo? Hoje falaremos sobre esse marco e como eles estão ligados no ato de aprender. De que forma? Vamos para o quadro Descomplica aí? Marcos do desenvolvimento são habilidades que a criança deve alcançar em determinada faixa etária. Por quê? Se a criança está de 0 a 1 ano, gente, de um dia para a noite, ele tem novidades para a gente. Então não vamos comparar bebês com crianças já de 2 anos. Mas mesmo assim, quando completam 3 anos, a gente não fica assim, 3 anos e 1 mês, olha o que ele conseguiu. A gente não fica mais assim. Agora de 0 até 2 anos, até 1 ano é novidade todos os dias. Depois que eles passam de 1 ano para 2, é mais lento, vai diminuindo, entenderam? Mas ainda tem muita coisa. Então no quadro Descomplica aí, a gente coloca que esse marco são habilidades que a criança deve alcançar em determinada idade, como sentar. Mas para sentar, primeiro ele tem que rolar. O que é rolar, professora? Rolar é estimulação precoce, que eu falei no episódio passado. Antes de rolar, tem que ter o estímulo, tem que ter a motivação, para que ele tenha autonomia, E no seu rolamento, já falei que bebês rolam mesmo com a beleza. Vocês sabiam que um bebê rola por cima do outro, inclusive? Tá? No sentar, Então, do rolar, um belo dia ele segura alguma coisa, se senta e nem percebe, ele está sentado sem cair. Cai o tempo todo para um lado, cai para o outro, até ficar firmezinho, Porque aí a parte motora ainda está amadurecendo, tá? E daí, depois do sentar, vem o levantar. Sabe aqueles cercadinhos? Ou então quem não tem cercadinho, bota o filho na sala e tem sofá, ele começa a passear se segurando, passeia. Um belo dia, eu fui supervisora de creche, um belo dia eles se soltam, caminham e nem percebem que não estão pegando em nada. É espetacular assistir isso. Quando assiste de um montão, então nem se fala, Então esse andar tem as etapas, O falar vai vindo. Tem criança que fala cedo, tá? Tem criança que fala até frase com 10, 11 meses. Então, 10 e 11 meses. Tem criança que falam sim, tá? Mas o normal é depois de 1 ano a criança falar, O andar, geralmente, ele é motivo de preocupação quando a criança já faz 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses e não anda. Aí é preocupação. Aí a parte motora é inibida sim, tá? Essa criança não tem estímulo, entendeu? Então, cuidado. Interagir socialmente. Quando ela começa a falar um pedacinho que seja de uma palavra, ela quer interagir. E ela fica blá 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 e rápido, que ninguém entende nada, Não passa de um balbuciar com alguma letra, que é algum fonema que ele entende, e ali ele começa e ele bate papo mesmo. E aí você, mãe, na escola, na creche, são muitas crianças, então não dá para fazer isso. Mas você, mãe, você pode conversar. Sim, estou entendendo. Não imita a fala dele, porque imitar
dele, você não está ajudando em nada. Mas vai falando, repete as primeiras palavras, né? Pá, pai, ele vai pá, pá, né? Até sair papai, mamãe, mamã. Fica assim, eles ficam no M um tempão. Depois vovó vai. Então, entendam, vovó, repitam o que é correto. Se vocês repetirem o que é correto, sem corrigir a criança, seja ela de 0 a 5, não deve corrigir. Não é assim, é assim. Aí, garota, não tem noção, você está atrasando. Então, não corrija, repita o correto, que é para ele entender. Quando eles param para te olhar, repita mais de uma vez se for o caso, porque o corrigir atrapalha. Toda vez que uma criança fizer uma arte, não faça isso, senão você diga assim, olha, faça isso, faça aquilo, substitua essa ordem do não por outra coisa. Se tomar alguma coisa, substitua por outra também, certo? Então, colocando aqui, né? Já fala, vamos para o próxima etapa, nossos tópicos de hoje, né? Vamos para os nossos tópicos de hoje, que são principais marcos entre 5 anos, que é o motor, é a linguagem e é o socioemocional, né? A criança também tem que administrar seu emocional. Quantos bebês vocês percebem que eles choram? Eu vou contar uma coisa para vocês. Durante o meu período de supervisor em creche, tinham 120 crianças. Então, olha só, era só escurecer. A criança era impressionante, gente. Aquelas crianças que saíam 7 horas da noite, porque a mãe chegava do trabalho, né? Às vezes 7, 7 e meia, de acordo com o engarrafamento. E ali, olha, no inverno, no outono, vocês sabem que escurece mais cedo, né? Tipo assim, 5, 6 horas. Olha, quando dava 6 horas, mas era uma choradeira. Não tinha música que fizesse parar, porque se canta a musiquinha, né? Porque 5 horas, 5 e meia era a hora da janta. E aí começa já a arrumação para os pais, que chegam uns 6 horas, outros mais tarde. Mas, olha, de 6 até as 7, sabe? Parecia uma sinfonia de choro. Porque eles entendem que chegou a hora de ir embora com a mamãe e a mamãe não chegou. Simplesmente isso. Então, para vocês terem uma ideia, eles têm essa noção temporal, sim, tá? Então, o que esperar em cada idade? Aquilo que eu falei no início. Esperar em cada idade, porém, devemos ficar, né, com uma atenção redobrada nas modificações que eles vão de acordo com o seu desenvolvimento. Então, se ele venceu essa etapa aqui, esse obstáculo, crie outro. Você, mamãe, papai, cria outro. Entendeu? Porque cada dia ele vai vencer alguma coisa. Ele vai crescer alguma coisa. Então, você em casa, você tem total condição de estimular isso também, ajudar o pessoal da escola, da creche, né? Quando os atrasos merecem atenção? Pensando aqui, né? Devemos atuar nesse campo de atraso. O andar, se der 1 ano e 6 meses a criança não andar, é um atraso motor, tá? Isso não existe lei, exatidão. Mas uma criança precisa andar antes de 1 ano e meio. Uma criança precisa soltar algumas palavras, não precisa. Tem criança que fala muitas palavras com 1 ano, com 11 meses, com 1 ano e 2 meses. E tem aqueles que são tagarela, blá, 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 você não entende nada. Portanto, converse, mesmo que ele fique desse blá, 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 você conversa e conversa pausadamente, para que ele interprete. Até porque, se você perceber que teu filho fez 2 anos, você fala e ele não escuta, aí, ó, fonoaudiólogo entra, teste auditivo entra, entenderam? Tem muita coisa. Fazer barulho de um lado para a criança
fazer barulho do outro lado, é importante. Pega um caneco plástico, que é barulhento, né, no chão, vai poc, poc, ou então uma lata de leite vazio, faz poc, poc, que é para ver a direção, né? Isso aí você está vendo a autonomia, né? E a acuidade auditiva dele. São testes que nós fazemos. Então, façam isso. Bata para frente, ele olha, bate para trás, ele vai se virar para ver, entendeu? Então, são testes auditivos, né? Cheiro mais tarde, né? Bebezinho, a gente vai fazendo isso para ver tudo, né? Lógico, a pediatra vê, mas tem muitas coisas que os pais que vão descobrir, ou então a creche, a escola, tá? Então, esses atrasos merecem atenção. Atraso da fala, atraso motor, o sócio, né? Porque às vezes a criança tem uma condição e não é percebível. Nós vamos falar disso na outra temporada. A relação entre desenvolvimento e prontidão escolar. Quando fala esse desenvolvimento e prontidão escolar, o que se quer dizer? Prontidão é o desenvolvimento dele de 0 até 5 anos, respeitando a cada nível. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, até chegar no 5º ano. Quer dizer, 5 anos de idade. Então, a educação infantil, ela vem a creche, né? A creche é de 0 a 2 anos. Aí 2 anos, geralmente a creche chama de maternalzinho. Aí 3 anos chama jardim 1, jardim 2, ou então pré-1, pré-2 e pré-3, tá? Quer dizer, é pré-escola. Pré-escola 1, 3 anos, pré-escola 2, 4 anos e pré-escola 3 é a fase principal que a criança tenha desenvolvido as etapas de desenvolvimento anteriores para que ele tenha, né? Ele tenha autonomia e esteja pronto nessa parte motora, de dicção, de fala, de emocional, né? De comunicação, porque ele vai entrar numa turma para ser alfabetizada. É uma turma com muitas crianças, é uma turma que ele saiu daquela superproteção da pré-escola, se bem que nas escolas mais estruturadas, né, mais adiantadas, com 5 anos as crianças têm total autonomia, porque percebam bem, numa grade curricular, falando numa linguagem elevada, né, eu sou pedagoga, então numa linguagem, numa grade curricular, existe todas as etapas que a criança tem que cumprir de 0 a 1 ano, depois de 0 a 2, depois de 3 anos, de 4 anos e de 5 anos. Então, as crianças de 3 anos, elas ainda são muito dependentes, mas vá criando autonomia, depende muito da escola. Se a escola estimular desde cedo, se você em casa estimular desde cedo seu filho de 2 anos a escovar o dente sozinho, mas ele morde a escova, deixa morder, vai escovar junto com ele. Mas ele come e faz uma lambança, deixa ele comer sozinho. Ele está adquirindo a coordenação motora fina, ele está adquirindo segurança, ele está adquirindo autonomia. Vocês não têm noção como eles gostam disso, tá? Então, enquanto supervisora, eu orientava, jogava um bocado de comida fora, sabe? Mas eu mandava botar além um bocadinho a mais, porque eram 2 colheres, aquelas colheres tortas, né? Uma para ele e outra colher normal, que as recreadoras, as babás, né? Iam dar comida, tinha criança que empurrava a colher dela, tá? Eles queriam comer sozinho e eu ficava olhando aquilo, eu ficava encantada, né, com aquela autonomia. Então, não fica deixando seus filhos de fralda até tarde. Começa a desfraldar você em casa, compra um troninho toda vez que ele comer, sabe? Senta ele no troninho, fica ali conversando com ele, não vai dar 2 minutos, ele vai fazer o número 2. Entenderam? É por aí. Hoje em dia eu percebo criança de 4 anos usando fralda, 3 anos usando fralda. Isso é muito comodismo,
sabe? Porque se a criança deixar vazar uma vez em casa, não tem importância nenhuma, vai lá e limpa, né? Mas se você não treina, para ela aquele é um piniquinho que está ali, né? Aquela fralda. Para que ela vai se esforçar? Se está aquela fralda lixa, né? Aí tem criança que é muito esperta, tem muita autonomia, eles puxam fralda, viu? Para ser desfraldado, tem isso também. Então, não subestime a inteligência deles. Se são inteligência para uma coisa, são inteligência para tudo, para comer. Vão se vestir a partir de 2 anos, deixa ele vestir o short, vai vestir 2 pernas num short, numa perna só, 2 pernas numa perna de short só. E ele vai perceber aquilo apertado, ele vai tirar, vai vestir de novo e vai aprender sim. Vai dar banho, dê banho, ensine ele a se banhar. Porque se banhar é um ato de autocuidado, de amor, para ele brincar com sabonete, sim. Tira um tempo, deixa ele tomar banho, porque é prazeroso para ele. Depois você vai lá, faz a faxina, né? Mas deixa ele primeiro. Na hora de secar, seca e pede ajuda a ele. Na hora de vestir, ensina ele a se vestir. Você vai ensinar quando novinho. Mas, gente, olha, a partir de 3 anos não fica mais. Ensina aí, orienta, essa perna aqui, essa perna ali. Cria autonomia, cria autonomia. Então, não sei o que está acontecendo com a sociedade de hoje, que eu percebo as crianças mais dependentes. Entendeu? Aqui na rua do meu instituto, tem um monte de escola aqui na rua, né? Então passa, assim, as mães, às vezes as crianças esgoelando e as mães carregando tudo, né? Quer dizer, não tem que carregar peso, mas sabe aqueles carrinhos que tem, né? Parece carrinho de viagem. Bota ela vazia e deixa ela arrastar, entendeu? É coordenação motora. Então, eu vejo os pais carregando tudo. Entendeu? Até de criança grande os pais carregam tudo. Pelo amor de Deus, não é essa a função do pai. A função do pai é fazer ele se desenvolver. Como vai se desenvolver se você atrofia? Entendeu? Você está atrofiando. Então, como eu estava dizendo, as crianças de 3 anos ainda são muito dependentes, né? As de 4 anos, elas já se agrupam. Na escola de 4 anos, elas se vestem sozinhas, sabe? Vai ao banheiro sozinha, aprende a se limpar, sim. Se tiver auxiliar, vai lá acompanhar, né? Porque nem todos, né? Tem aqueles bebezinhos, né? Porque mamãe faz questão de continuar tendo bebê. Porque a criança de 4 anos começa a ter autonomia, formar grupos, dividir, compartilhar as coisas. Briga bem menos, disputa bem menos os brinquedos. Quando elas completam os 5 anos, aí naqueles 5 anos ela já começa a ser copista de letras, sim. Tem umas que até aprende a ler sozinha, viu? Tá? Então, são independentes, sabe se vestir, sabe tirar roupa. Tarefas, dê pequenas tarefas aos seus filhos. Que pequenas tarefas? Acabou de comer, se não for um prato de milhões de dólares, né? Coloca ali para a mamãe, mesmo que você tenha empregada, sabe? Dá tarefa, bebeu água, põe o copo na pia. Não vai mandar subir em cadeira para lavar o copo. Isso também não, né? Mas manda botar o copo na pia, vai botar o seu sapato na sapateira. Você vai ensinando onde cada coisa deve ficar. O nome disso é organização, mas a organização se aprende fazendo, não se aprende gritando. Vai lá, quando a criança faz 7 anos, 8 anos, aí quer que ela tenha tudo. Não, ensina desde cedo, tá? Vamos para as perguntas. Como a escola pode ajudar a monitorar esses marcos? Bem, a escola vai entregar um relatório para vocês. Isso é papel da escola. A escola tem a obrigação de entregar um relatório. E nesse relatório você vai ter, né, o desenvolvimento desses marcos. Tá? De que forma a família pode estimular sem pressionar? Dessa forma que eu falei, uma forma lúdica de brincar, tá? Uma forma de
ensinar brincando. A melhor forma é ensinar brincando, viu, gente? Ensinar brincando ainda é a melhor coisa, porque a criança vai aprendendo ludicamente, que a gente fala, né? Brincando. Então, quais sinais de alerta indicam necessidade de avaliação profissional? Então, como eu falei, né? Atraso motor, atraso do andar, atraso do engatinhar, o atraso de rolar, o atraso de sentar, sabe? Tudo isso é motivo de ficar de olho atento, né? A fala, entendeu? Hoje em dia, fez 1 ano e meio, não fala nada, já é motivo de ficar atento, tá bem? Não deixa fazer 5 anos para juntar tudo e querer cuidar tudo ao mesmo tempo, que aí é meio que tarde, sabe? Porque vai para 6 anos e vai arrastar esse balaio cheio de dificuldade para lá. Então, quais são as perguntas de hoje? Como a escola pode ajudar a monitorar esses marcos? Acabei de falar, através de um relatório, né? Que eles mesmos monitoram as crianças e vão anotando e passam para as mães por mês, por semestre, por trimestre, por bimestre, conforme a escola faz, né? De que forma a família pode estimular sem pressionar? Isso que eu falei, estimular, motivar, brincando, lúdico, com brincadeiras, com objetos coloridos, atraentes, da faixa etária deles. Brinquem sem muita zoeira, brinquem sem muita alarde. Que mais? E essa atenção profissional, né? Falei do motor, falei da fala, né? Falei também da parte social, emocional, que a criança tem que interagir. Quando não interage, tem outra coisa por trás, tá? Então, a dica da semana, estamos chegando ao fim, né? Brincadeiras de movimento simples, tipo pular, correr, empilhar blocos, ajudam no desenvolvimento motor e na coordenação, fundamentais para a escrita futura, mas isso é devagar. Então, a criança só tem 1 ano, dê lápis, ela vai pegar assim, vai fazer assim. E como eu disse, coloquem, compra folha de papel chamada papel 40 quilos, que é grande, divida em 4, se eu estou bem lembrada, em 4 ou em 8, eu não lembro muito, mas é uma folha bem grande e deixa a criança se espalhar, quer seja para pintar, quer seja para desenhar. O desenho são garatujas, então são rabisco mesmo, mas aquilo é uma fala deles, viu? Não ignore não, guarda, avalia, elogia, certo? Então serve para pintar, porque se vocês derem um quadrinho desse tamanho, não está desenvolvendo nada. Uma folha de papel ofício também não está desenvolvendo nada. Dê amplitude, porque a criança ela é espaçosa porque ela não tem noção espacial. Isso vai vir com o tempo, mas não é agora, com 1 ano e 2 anos, você querer trabalhar assim, entendeu? Muitas escolas trabalham, eu acho pecado capital, mas, enfim, né? Então, passando aqui, já falei das brincadeiras, que vocês podem, as brincadeiras de acordo com a faixa etária deles, e os jogos também, tá? E encerrando aqui, cada criança cresce no seu ritmo, mas quando acompanhamos de perto, damos a ela as melhores oportunidades. Então, brincar com seu filho é desenvolver para que ele cresça com autonomia, com segurança, entendendo que tudo se aprende um dia de cada vez, um dia de cada vez, 1 hora de cada vez, porque num dia se brinca muito, né? Quando se tem tempo. Mas a mãe que não tem tempo, brinca um pouquinho à noite, brinca final de semana, mas brinque, tá? Então não esqueçam de dar seu like, chama as suas colegas para assistirem, tá? Em breve farei live e convidarei vocês para participarem, tá? Então compartilhem, comentem e fiquem na paz de Deus. Gratidão por hoje, até a próxima semana. Não esqueçam, né? Toda terça-feira é dia da nossa dificuldade de aprendizagem, justamente às 19 horas.